Seja bem-vindo, meu nome é Felipe Siqueira e eu estou começando uma série chamada O Caçador de Códigos. Quem já me conhece sabe que na minha bio do Instagram está escrito que eu sou um caçador de códigos. Mas muita gente não sabe o que isso quer dizer. Eu interpreto como se eu fosse um computador ou um aparelho celular e o meu cérebro é um grande sistema operacional. E como um celular ou um computador, a gente instala programas, linhas de códigos de programação para que a gente possa melhorar as funcionalidades, né, seja do computador ou seja do celular. E eu considero que quando eu aprendo alguma coisa com alguma pessoa, é como se eu pegasse esse código para mim. Então por isso que essa série de vídeos vai ter este nome, o Caçador de Códigos. E muitas vezes eu sou muito bom em pegar entrelinhas do que as pessoas estão querendo dizer com aquilo que elas falam. Eu acompanho muitos podcasts, muita coisa, e eu acabo às vezes interpretando profundamente o que aquela pessoa quis dizer com aquilo, às vezes mais até do que a própria pessoa que está entrevistando, enfim, eu consigo pegar nuances que sempre passam às vezes despercebido pelas pessoas. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá? Eu vou mencionar vídeos aqui, né, ao longo de todos esses vídeos que eu vou gravar, e convido que vocês inclusive assistam, vejam pelo ponto de vista de vocês, mas eu vou trazer de uma forma mais clara aquilo que muitas vezes as pessoas querem dizer. O primeiro vídeo que eu escolhi para a gente começar fazendo isso foi um vídeo que eu curti demais, é da Suzana Torres, tá? Ela participa do JJ Podcast, do grande Joel J. É um dos podcasts que eu acompanho muito. Para mim ele é um cara sensacional que sabe fazer muita pergunta, ele manda muito bem no podcast dele. E ela é apresentada como a maior treinadora de jogadores de futebol da Europa. E assim, isso já me chamou a atenção, né? E aí eu fui ouvir o podcast e fiquei assim maravilhado com a quantidade de códigos que ela passou, a quantidade de coisas que ela conseguiu ensinar no podcast, e eu tenho certeza que muita gente ouviu e não deve aplicar tanto. Então eu vou começar com o brainstorm que eu já fiz, né? Separei algumas frases e eu vou explicar essas frases ao longo do vídeo, tá? A primeira frase, uma das primeiras frases que ela já começa falando é que a definição de excelência. Ela fala que a gente tem que ter as palavras com definição na nossa vida. E eu acredito muito nisso também. E é isso que me faz até encontrar mais códigos do que as pessoas acabam deixando passar, né? Excelência é ser o melhor que você pode ser em determinado momento. Muitas vezes a gente quer ser excelentíssimo em tudo que a gente faz e a gente tem que levar em conta que é naquele momento, né? Por exemplo, o Felipe de hoje em dia, ele não é o mesmo de 5 anos atrás. Naquela época, não adianta eu pegar o conhecimento que eu tenho hoje e querer pensar que o Felipe lá de trás podia fazer a mesma coisa, não tem como. É a mesma coisa você comparar um Cristiano Ronaldo com um jogador de base, né? Às vezes os dois estão em excelência, mas cada um está num capítulo diferente da sua vida. Então essa frase eu achei muito bacana porque ela demonstra realmente que você pode ser excelente, você pode ser 100% naquilo que é a sua capacidade até hoje em dia. Ela cita também que a diferença de uma pessoa normal para um campeão, já que ela treina campeões, né, ela faz todo um acompanhamento, é a fome. E como você começa a observar diversas pessoas que têm sucesso na vida, você vê que realmente a fome, a vontade de querer ter sucesso, e quando eu digo sucesso, não é só o sucesso ser famoso, é o sucesso de você alcançar os seus objetivos. Quando você tem essa fome, quando você tem essa chama que queima dentro de você, nada te para, você se torna uma pessoa imparável. E ela fala que é isso que realmente diferencia uma pessoa normal de uma pessoa que tem excelentes resultados, né? No caso aqui ela cita campeões, mas você pode levar isso para outras esferas da vida, né? Então, quando a pessoa ela realmente está determinada em alcançar algum objetivo, nada para ela. Às vezes pode ser que leve 5, 10, 15 anos, mas quando ela está determinada aquilo, quando ela tem fome para aquilo acontecer, ela vai conseguir alcançar. Quando o papo começa, o Joel J acaba perguntando para ela um pouco sobre visão. E ela fala que dos treinamentos que ela faz, a visão é o primeiro passo. É a primeira coisa quando quando ela começa uma sessão com quem quer que seja, ela quer entender primeiro a visão. E quer saber se a pessoa tem uma visão clara de onde ela quer chegar.
né? Ela fala que você visualizando aonde você quer chegar, você consegue trilhar o caminho, né? Ela fala que normalmente em sessões, né, ela é uma coaching, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um preconceito devido a tudo que já aconteceu, tudo que é falado ao meio de coaching, né? Mas na Europa, devido até a ela, esse termo mudou, né? Lá fora é muito bem respeitado, né? Claro, existem também os charlatões de igual existem em todas as profissões. Mas ela cita que as sessões de coaching normalmente te levam do ponto A ao ponto B. E como ela treina campeões, você imagina pessoas que já são bem-sucedidas, que procuram ela para serem os melhores dos melhores, ela fala que você tem que ir de B para A. E isso fica um pouquinho meio não muito claro, e é isso que eu quero trazer para vocês, né? O que eu falei, eu entendo o código e trago ele mais claro para vocês. Quando ela fala que você quer ir de A para B, quando você está no início de uma sessão, por exemplo, você fala, eu quero sair daqui desse ponto e ir para esse ponto, e todos os passos são trilhados a partir disso. E quando você quer ser assim, o campeão dos campeões, o diferenciado, normalmente você tem que começar pelo final e ir colocando os passos para trás, para que daí você consiga ter um caminho claro do que você precisa fazer para alcançar aquilo. Tá? Então ela cita que começar de trás para frente é o que começa a nortear as decisões. Felipe, como que eu posso aplicar isso para a minha vida? Pense onde você quer chegar e vá voltando os passos. Né? Faça perguntas, né? Eu tirei algumas perguntas aqui da minha própria experiência. Se eu quero chegar em tal ponto, que pessoas eu preciso estar conectado para que eu consiga atingir aquilo? Que cursos eu tenho que ter feito para atingir aquilo? Que conhecimento que eu tenho que ter feito para atingir aquilo? Que ecossistema eu tenho que estar dentro para poder aquilo acontecer? Porque muitas vezes a gente quer mudar muita coisa, mas a gente está num ambiente que não acontece aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero citar um exemplo. Às vezes você quer fundar uma startup, mas você está longe de outras startups. Estou dando assim um exemplo, mas é por isso que o Vale do Silício concentra muitas startups. Isso, de novo, um exemplo dos Estados Unidos. Porque todo o ecossistema fomenta aquele tipo de atividade. Né? Claro que se você estiver longe, você também consegue. Mais próximo, a chance é muito maior. Então, de novo, quando você olha para o seu objetivo, você tem que pensar, poxa, se eu quero chegar até aqui, que tipo de pessoa eu tenho que me tornar, que tipo de pessoas eu tenho que conhecer para que eu consiga alcançar esse objetivo. Então, esse foi um código muito bacana que ela colocou, que eu gostei demais, anotei aqui, eu pus muito amarelinho aqui, né, para ficar bem em destaque. E mesmo sem saber o caminho, que também é isso que ela cita, né, que é muito importante, que é isso que separa pessoas de alta performance de pessoas normais. Mesmo sem saber o caminho, ou se você é capaz de chegar, há a crença de que você consegue. Então, muitas vezes, quando ela senta com alguém, a pessoa às vezes põe uma meta que nem sabe se alcança, nem sabe se é capaz disso. Mas se você já tem a crença de que você pode alcançar aquilo, ela já fala que isso já é o suficiente assim para você realmente começar a traçar o caminho em direção àquilo. Tá? E aí, claro, envolve também, como a gente disse, a visão, né? Mais acreditar em si, você acaba se tornando uma pessoa imparável. Tá? Ela também cita a capacidade de fazer acontecer e de encontrar respostas ao longo do caminho. Muitas vezes, e isso eu também me incluo, a gente tem vontade de fazer um projeto, de fazer alguma coisa acontecer, mas a gente não sabe como fazer e acaba não começando. Mas se você sabe que você tem a capacidade de fazer algo acontecer, se você sabe que você tem a capacidade de encontrar respostas ao longo do caminho, isso também te ajuda muito, isso daqui vai te impulsionar a realizar aquilo que você quer. Então, esses foram pontos bem importantes do que ela falou. Né? Outra coisa também que ela cita, né, nesse exercício de você saber onde você quer chegar. Pega o resultado e vai voltando um passo para trás. O que tem que acontecer antes para eu conseguir alcançar aquilo? E antes, e antes, e antes. E quando você começa a ir fazendo esses passos, esse caminho para a volta, fica muito mais fácil porque você começa a enxergar um caminho. Porque, por exemplo, de novo, você quer sair do ponto A e chegar lá no ponto B no mapa, por exemplo.
Só que você não sabe como fazer aquilo. Quando você consegue visualizar onde você quer chegar, fica mais claro você vir de trás para frente para alcançar aqueles objetivos. De novo, depois a gente pode conversar, colocar mais exemplos, mas pensa isso das metas que você colocou, por exemplo, para esse ano, que você ainda não fez ou que você já começou. Se tá difícil ir daqui para lá, pensa assim, tá, eu alcancei a meta, o que eu teria que ter feito antes para ter alcançado? E aí você vai voltando e você já começa a ter um direcionamento melhor para que você possa seguir aquilo. Que pessoas que têm recursos que você não tem? Essa frase também ela fala, acaba passando muito rápido, mas é uma das coisas que eu bato muito na tecla nos meus conteúdos, que é o networking. Muitas vezes você pode levar 1, 2, 3, 4 anos para conseguir alcançar algum tipo de objetivo, algum tipo de meta que você tem, e às vezes conhecendo a pessoa certa você conseguiria encurtar esse caminho, seja por um conhecimento, um contato, uma facilitação, alguma coisa que essa pessoa pode trazer para você. Então eu fiz questão de anotar isso porque isso envolve networking e isso é muito importante. Se você não está atento para as pessoas que você conhece, as pessoas que você precisa conhecer para atingir seus resultados, é bom você começar a ficar atento a isso, né? De novo, esse foi um código que ela passou sutilmente, pode ser que muita gente nem tenha notado, mas faz muito sentido, muito sentido. Numa segunda parte da entrevista, ela pergunta para o Joel J o que limita uma pessoa, e no caso ele mesmo, ele fala que o que limita é o pensamento. E quando ele falou isso, eu cheguei a pausar, eu tava caminhando, né, e eu ouvi o vídeo, eu cheguei a pausar e fiquei pelo menos uns 3 minutos pensando. Poxa, se o que limita um ser humano é o pensamento, normalmente a gente usa o pensamento para permear tudo em nossa vida. Então, se você, de novo, foi uma frase que ela falou e passou. E eu falei, não, preciso arrancar o código que está por trás disso que eles falaram. Se o seu pensamento é o seu limitador e você usa ele para todas as coisas da sua vida, significa que para muitas coisas, às vezes você mesmo está se limitando. Então, de novo, eu parei e fiquei pensando e falei, puxa, se o pensamento limita, é o pensamento que a gente usa para todas as áreas da nossa vida. E está errado isso. Porque se ele limita, de novo, isso para quem gosta de se desenvolvimento pessoal, gosta de crescer, gosta de evoluir, isso acaba sendo uma trava enorme. E me fez rever muita coisa. Até uma das coisas, poxa, começar a postar esse tipo de conteúdo para vocês, isso me impulsionou a fazer isso. Porque, às vezes a gente fica, de novo, com um pensamento limitado. Mas a gente tem o pensamento porque a gente não tem o resultado. E quando a gente busca o resultado, o nosso pensamento expande. Só que, de novo, ele continua sendo, continua limitando, né? E aí, a partir disso, eles entram também numa outra frase que a Suzana disse, que ela fala que normalmente tem a seguinte frase que inclusive eu já falei, que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, né? O pensar grande e o pensar pequeno. E ela fala que não, que o pensar pequeno é muito mais difícil, que o pensar pequeno é muito mais fácil do que pensar grande, que acaba sendo muito mais difícil. Por quê? Quando você pensa pequeno, a gente acaba usando a nossa mente que é limitada. E quando você precisa pensar grande, você tem que tirar essas limitações. Então você precisa abrir a sua mente de uma forma que você vai encontrar respostas de coisas que você não está vendo com a sua mente atual. E também fez muito sentido quando ela disse isso. E de novo, acaba mexendo com crenças, com coisas que a gente acredita às vezes há muitos anos, e você tem que quebrar isso para você conseguir passar esse tipo de barreira. Tá? Foi um código assim, sensacional. Um pouquinho depois da entrevista, ela cita uma coisa, um capítulo que aconteceu com o próprio marido dela, que ele trabalha num banco e ele precisou bater uma meta que era assim, praticamente impossível. Ele precisava conseguir contas para o banco que tivessem a soma de 30 milhões de euros. E onde ele trabalhava, o cliente que mais tinha dinheiro tinha tipo 1 milhão de euros, 2 milhões assim, estourando. E ele falou, impossível chegar numa meta dessa, 30 milhões, sendo que eu conheço um ou outro e tal. E até ele mexeu com ela, porque ele falou assim, poxa, você
é treinadora de tanta gente e eu tô precisando da sua ajuda aqui, você não vai me ajudar, né? Aí ela falou que então, tá bom, vamos marcar uma sessão e a gente vai fazer o treinamento, vamos ver o que a gente vai fazer com você. E aí quando ela fala que ela sentou com ele, ele falou, olha, eu tenho um ano para conseguir clientes que vão juntar 30 milhões, que vão juntar, que trazendo suas contas, né, vão dar um montante de 30 milhões de euros aqui no banco. E ele sempre trabalhou com isso, pelo que ela diz, é um cara muito competente, pelo resultado que ele deu, ele é, e de um grande banco também na Europa. E ela fala assim, tá, então a primeira coisa que você vai fazer quando você tem uma meta muito grande é duplicar a meta. Meu, a hora que ela falou isso, de novo, eu pausei e eu falei, meu, o que ela quer dizer com isso? E fiquei com uma interrogação enorme na cabeça. Dei o play de novo e continuei ouvindo. Ela fala que ela chegou, fez o desenho de um polvo num whiteboard que tinha, né, com caneta, lá tinha o vidro. Ela desenhou um polvo e pôs o número 100 milhões no meio. E o marido dela falou para ela, não, é 30 milhões. Ela falou, não, é 100 milhões. Porque quando você tem uma meta muito grande, de novo, você precisa romper tudo que você tem de crença para conseguir atingir a meta. Então, se ele pensa para fazer uma meta de 30 milhões, ele ia pensar em pequenos resultados até conseguir chegar nos 30 milhões. Mas quando ele projeta isso para 100, ele tem que fazer um movimento enorme. E se ele não conseguir o 100, com certeza ele vai conseguir passar os 30, porque ele vai ter um planejamento para 100. Quando isso entrou na minha cabeça, de novo, eu pausei o vídeo e fiquei uns 4 minutos entendendo, arrancando esse código. Porque eu falei, meu, faz todo sentido. Normalmente a gente tem metas e a gente põe elas às vezes como teto. Então a primeira coisa que ela fala para fazer é pega a meta e dobra. Porque o esforço que a sua mente vai fazer para conseguir alcançar essa meta maior, com certeza a meta que você realmente tinha, ela vai ser engolida ao longo dessa trajetória. Então quando você coloca uma meta maior, você expande a sua mente para ela conseguir atingir aquilo. E aí fica muito mais fácil você atingir uma meta que a primeiro instante até era muito difícil. E aí, claro, ela continua explicando, né, como foi que ele conseguiu chegar a isso, mas ele conseguiu dentro de um ano fazer 103 milhões para o banco. Tá? Uma outra coisa que eu anotei foi que para fazer isso, de novo, ele precisou viajar porque as pessoas que tinham mais dinheiro não estavam na região onde eles estavam. E aí ele começou a fazer isso com o dinheiro do bolso dele. E é o famoso quando você entrega mais para a empresa do que aquilo que você foi contratado. Tem no livro aqui, ó, de Napoleão Hill, Pense em Riqueza, ele fala muito disso, né? A milha extra. Sempre quando você for entregar algo para alguém, quando alguém te contratar para fazer algum tipo de serviço, sempre entregue um pouco a mais. Que esse um pouco a mais, de uma forma ou de outra, ele volta para você de uma maneira inesperada. Tá? E é realmente assim, comigo já aconteceu de muitas vezes eu entregar um pouco mais daquilo que eu já tinha prometido e isso acaba voltando para a gente de uma forma inexplicável. Então ele também fez isso. Tá? E ela fala, mostre que você é capaz de fazer as coisas que o universo traz o resto. Então quando ele se dispôs a alcançar a meta de 100 milhões, ele começou a pagar do bolso dele as passagens aéreas e tal, e as coisas foram acontecendo para ele. E depois, quando o banco viu isso, o banco falou, não, como você vai pagar a passagem do seu próprio bolso? A gente vai te reembolsar e agora você vai viajar de primeira classe. Porque ele usava uma classe de custo baixo, né, que é o que dava para pagar, para conseguir pegar esses clientes. Então também foram 2 códigos ali que estão guardadinhos aqui, eu tenho certeza que dá para a gente aplicar na nossa vida. Tá? Outra coisa que ela pergunta, ela pega um grande... tirando o Cristiano Ronaldo, acho que um dos segundos melhor atacante que acho que passou por Portugal foi o Éder, que foi um cliente dela, quem trouxe todo o destaque para ela. Depois, de novo, convido que vocês assistam ou escutem o podcast do Joel J, eu vou deixar o link aqui, porque assim, a história toda acaba ficando muito longa e é muito bom de ouvir, vocês aprendem coisas muito boas. E ela fala que ela chegou para ele e perguntou assim, tá, quais são os seus objetivos? E ele falou, ajudar o time a ganhar o campeonato, não sei o que e tal. Mas daí ela mudou a pergunta. Ela perguntou para ele, tá, qual é o seu sonho? E aí é uma coisa assim que muda completamente.
Você vê que como, de novo, ter a definição correta das palavras muda tudo quando a gente faz as perguntas, às vezes, para nós mesmos. Às vezes a gente tem o objetivo, mas o objetivo não é aquela coisa que dá o brilho nos nossos olhos, não é aquela coisa que a gente queria. Mas quando a gente fala em sonho, puxa, a gente abre a nossa mente, a gente vai buscar, às vezes, uma vontade que a gente tem desde criança e que é aquilo que vai fazer com que a gente fique com tesão de correr atrás, de buscar, de fazer acontecer. Então, eu convido que vocês também pensem nisso. Eu estou correndo atrás de objetivo, eu estou correndo atrás dos meus sonhos, né? O que eu estou fazendo? É muito, muito importante esse tipo de pergunta. Eu achei sensacional. E aí ela fala que quando ele disse o sonho, estava praticamente impossível. E ela fala basicamente que as pessoas ficam repetindo desculpas. Isso não vai acontecer por causa daquilo outro. Ela fala, tá bom, então vamos sair dessa conversa de isso não vai acontecer e vamos para como a gente vai fazer para isso acontecer. De novo, às vezes a gente fica travado em problemas da vida, olhando para isso tá ruim, isso não vai acontecer, isso é dessa forma, e a gente não olha para como a gente pode solucionar aquilo. Então, mais um exercício mental que a gente pode fazer, que é o que? Em vez de olhar para a situação atual, procurar olhar para como a gente pode resolver aquilo. É aquela velha frase, você tem que mirar na solução, não no problema. Quanto mais você repetir o problema para o seu cérebro, mais ruim a carga vai ficar sobre você e aquele problema vai se tornar um monstro cada vez maior dentro da sua cabeça do que se você parar e olhar, buscar a solução. Para de pensar no problema e foca em buscar a solução. Isso muda muito a sua vida. E o que ela faz também ao longo da entrevista, né, que ela fala muitas vezes é o quê? Que você tem que fazer a sua parte. Parece uma frase clichê que todo mundo fala, cada um faz sua parte, mas é basicamente isso mesmo. Muitas vezes a gente acaba deixando as coisas um pouco soltas, mas cada um tem que fazer a sua parte. De novo, se você não fizer a sua parte, as coisas não acontecem. Eu acredito muito em Deus, acho que tem muita coisa Ele prepara para nós, mas só vai acontecer se realmente você fizer a sua parte. Mais um ponto aqui que ela cita, muito bacana, é plantar sentimento de que algo está acontecendo. Quando esse jogador ele vai para um time, se eu não me engano até para a seleção, ele não está jogando. E ela fala para ele que assim, a gente precisa plantar no treinador o sentimento de que você está trabalhando mesmo não estando vestindo a camisa e jogando no campo. E aí ela fala que eles procuravam locais para fazer treinamentos onde o treinador ia passar. Porque daí o treinador ia ver ele trabalhando, mesmo que ele não estivesse jogando o jogo como titular. Então, isso é uma frase que eu também já vi Roberto Justus falar, que é melhor você parecer ser do que você ser. É claro que no fim das contas você tem que ser, mas, por exemplo, é melhor você parecer ser honesto, né, transparecer ser honesto, acaba te ajudando. De novo, claro que no fim das contas você não pode ser um mentiroso, você tem que ser honesto. Mas parecer ser é tão bom quanto ser, né? A gente até faz uma analogia, é o nosso marketing pessoal, né? O branding. Então, quando ele estava realmente trabalhando fora do campo, ele podia fazer isso e ninguém está vendo. Mas como o técnico estava vendo aquilo, acabou sendo melhor ainda. Tá? Então esse também foi um código muito bacana que eu peguei e recomendo que vocês façam. Muitas vezes a gente faz trabalhos excelentes, muitas vezes a gente resolve coisas que pouquíssimas pessoas conseguiriam resolver e ninguém fica sabendo. Então faça com que o seu trabalho apareça, faça com que seu trabalho seja notado, mesmo que você não receba uma recompensa ali na hora. De novo, quando a gente faz mais do que aquilo que a gente é pago para fazer, a gente é recompensado. Tá? Isso é como se fosse uma lei universal, digamos assim. Então, pensem nisso. Uma outra coisa que ela fala, eu como já fui mentor de algumas pessoas, faço mentoria com algumas pessoas, ela fala que uma diferença para você saber se você tem um bom mentor é se ele fala, você tem que fazer A, B, C e D, ou se ele fala, nós temos que fazer A, B, C e D. Porque quando o mentor está junto com o mentorado, os dois têm que trabalhar pelo objetivo.
né? A gente vê muita gente que trabalha, mas a responsabilidade fica só do outro, né? Não, eu falei para você fazer tal coisa, e não é assim. O resultado é coletivo. E isso, ela mesma fala que ela trabalhou assim. Ela trabalhava por objetivo. Se ela não alcançasse o objetivo, o cliente dela nem precisava pagar ela. Então, eu acho que isso é você colocar a pele em risco, né, ao nível máximo, porque o cara pensa assim, né, poxa, eu não tenho nada a perder. Mas daí, de novo, ela fala, você vai fazer sua parte? Se você fizer sua parte, eu vou fazer a minha e a gente vai chegar no resultado. Feche os olhos e imagine o gol. Esse é um outro código sensacional que ela passou, mas eu já vi muita gente falando, principalmente Michael Phelps, que é um cara que eu acho espetacular, um sobre-humano praticamente. Com certeza a gente vai ter um vídeo falando sobre ele, que é o que? Você fechar seus olhos e mentalizar o objetivo sendo alcançado, tá? Porque, de novo, isso treina sua mente, isso tira esses limites que a gente acaba tendo para que a gente não busque os objetivos. Quando você começa a enxergar as coisas como elas devem acontecer, o universo acaba direcionando para que isso aconteça. Então, ter uma mentalização dos momentos e de vitória, dos momentos, dos pontos principais da sua vida, dos sonhos acontecendo, são muito importantes para que eles aconteçam. De novo, eu acompanho muita gente e se não for 100%, 98% das pessoas que eu acompanho dizem que usaram ou usam a mentalização ao seu favor de alguma forma. Então, ter a mentalização daquilo que você quer, de como você quer, como aquilo vai acontecer, é muito importante. E, de novo, não é mentalizar hoje e pronto. É fazer a mentalização até aquilo acontecer. Seja um ano, seja 5, seja 10, seja 15. É continuar indo atrás e mentalizando que aquilo vai acontecer. E ela fecha com uma frase muito importante também do Cristiano Ronaldo, que, de novo, tem código por trás, mas é como se fosse o encerramento, que é: isso não é como começa, é como termina, né? Como acaba. Isso a gente vê porque o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que ele era um homem comum, né? Um menino que tinha o sonho de jogar bola e se tornou a máquina que ele é devido a toda a dedicação dele. Então não é como começa. O Edu Lira usa muito essa frase que ele aprendeu com a mãe dele, né? Não importa de onde você venha, o que importa é para onde você vai. Então, não é como começa, é como termina. Então, tenha os objetivos, metas claras de como você vai buscar. Então, encerramos aqui o nosso primeiro vídeo. Agradeço você, vou pedir para, claro, curtir esse conteúdo. Por favor, deixa o like. Se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, já se inscreve no canal aqui. A gente está começando aí, vamos ter mais vídeos. Vou ver ainda um período, pelo menos um vídeo por semana, eu quero ver se eu trago. E fique com Deus, um beijão no coração de vocês e até mais.